e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, reunidos com o Teu Espírito, nesta noite de oração, de resposta, de transformação, de busca, de quebrantamento, de mudanças, de socorro divino. Meu Deus, nos reunimos aqui para celebrarmos a Tua glória, celebrarmos a Tua palavra, celebrarmos a Tua vontade, e nós aqui estamos, Senhor. Fala conosco através da única forma que Tu tens de falar, seguramente, que é a Tua palavra, que é a Tua voz nítida e perfeita. Nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus, e o povo santificado de Deus, digam todos amém, amém e amém. Cadê o louvor ao nosso Senhor? Bem forte ao Senhor Jesus, porque a Ele toda a glória, todo louvor, toda a plenitude sejam dadas a Ele. Por que precisa... Olha aqui que pergunta bonita. Por que precisamos orar? É uma pergunta. Por que precisamos orar? Se Deus já sabe os meus problemas, por que eu preciso orar? Por que Jesus precisou orar, sendo Deus? Existe algo muito interessante nisso. Deus sabe todas as coisas. Diga assim: Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Diga: Ele me conhece. Ele me conhece, Ele te conhece. Poderia até mesmo resolver todos os meus problemas agora, se Ele quisesse. Resolveria ou não resolveria? Sim. Agora, com uma simples palavra, mudaria tudo na minha vida e na sua vida. Mudaria ou não mudaria? Mudaria. E você não precisaria nem falar nada, porém, Deus não se manifesta assim. Deus não trabalha desta maneira. Ele sempre quis ser solicitado. Ele quer conversar contigo. Oração é uma conversa. Você conversa com Deus. Aquele tempo que o homem não podia conversar com Deus, só o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, acabou esse tempo. Agora nós podemos conversar com Deus todos os segundos da nossa vida, irmão. Você diz amém? Dá glória a Deus por isso. Então, Ele quer te ouvir, quer que você fale com Ele, Ele quer ter intimidade com você. Jesus tinha intimidade com o Pai, Ele só vivia orando ao Pai. Deus quer ser seu amigo, isto é mesmo, amigo mesmo. Se você tem um amigo, eu ou você temos um amigo, certamente você gosta de conversar com ele. Gosta ou não gosta? Claro. Deus também quer ter um relacionamento intenso comigo e com você. E a forma que Ele usa de se relacionar comigo, eu me relacionar com Ele, é através da oração. Todos os dias precisamos de orar. Você diz amém, irmãos? E orar, e o que é orar? Simplesmente orar é simples. Orar é falar com Deus. Porque achamos difícil orar, que não sabemos orar, não sei como orar. Então orar é você abrir a tua boca e falar. Quando você tem um problema, você tem um amigo, tem um confidente, ou uma esposa, ou um marido, ou uma mãe, ou algum pai, aí você fala dos teus problemas, conversa. Então é assim que Deus quer. Simplesmente Ele quer conversar, colocar para Deus as suas dificuldades, compartilha os seus sentimentos. Orar é isto.
para orar não é necessário formalidade. Muita gente usa de muitas formalidades, né? É uma palhaçada que não tem tamanho. Uma posição correta ou um lugar específico. Não, só pode se orar no monte, só pode se orar em pé, só pode se orar deitado, só pode se orar de joelhos. Não existe isso, irmão. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, não é necessário falar, pode ser até em pensamento. Você pode usar oração, porque a Bíblia fala através de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, olha o que ele diz: orai sem cessar. Ninguém consegue ficar orando, verbalizando sem cessar, porque você vai perder a sua voz 24 horas falando, no final das 24 horas você não vai ter mais voz para falar. Então, como é este orar sem cessar? Como pode ser isto? É justamente estar o tempo todo ligado com Deus, em pensamentos, falando com Deus com a tua mente, buscando sempre a presença ou a manifestação dele através do teu pensamento. Devíamos ficarmos pensando. Paulo falou: pense no que é isto, pense no que é aquilo, pense no que é aquilo. Então, isto tudo é uma maneira de você orar. Então, e ele ensinou também em Mateus 6,6, olha o que ele disse ali, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, vai no monte de noite, de meia-noite a 4 da manhã, porque a fila é menor. Ele não disse isso. Quem diz isso? Os homens. Por isso que eu tenho dito, existem duas igrejas no mundo, a de Jesus e a dos homens. A de Jesus, ela é ensinada pela palavra de Jesus. A dos homens, bota aqui a tua impressão digitais, paga 300 ou R$1.000, que eu vou levar tua impressão digitais lá no Rio Jordão, para molhar a tua impressão digitais, para você ficar rico. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso é coisa do maligno. Então ele diz: mas tu, quando orares, vai para Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Falou isso, irmão? Não. Falou: mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Então ele, uma intimidade. Um casal tem intimidade na cama. Para ter intimidade na cama, fecha a casa toda, fecha a porta do quarto. Se tiver filho, fecha a porta, fecha a janela, para que haja uma intimidade. Então Jesus está falando de intimidade. Quando você fecha, é você e ele, não precisa de plateia. Você sabe que tem marido fingido que é espiritual, mulheres também, fingida esposa, fingida que é espiritual. Quando o marido está chegando, ela ajoelha, e o marido, mesma coisa. Ou quando vê o pastor, isso não é oração, irmão. Isso é fingimento. E Deus sabe quando nós estamos fingindo. Então diz aqui: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fechando a tua porta, ora. A quem? A teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele vai fazer o quê? Te recompensará. Ele não fala: quando tu quiseres orar, vai para o monte, leva 12 profetas, 15 profetiza, 50 litros de óleo para ungir. Não, não fala isso, irmão. Quem fala isto? É a igreja dos homens. Você está entendendo qual é a diferença da igreja de Jesus para a igreja dos homens? Quem entende isso, irmão? Se você não entender, você vai ficar buscando aí portinhas aí que vai satisfazer os teus ouvidos. E tem gente que não pode ouvir a palavra, ontem foi uma guerra, falei de assuntos delicados, alguns que não querem consertar a sua vida, né? Acha que tira capeta, põe capeta, que é a igreja. Se Paulo não tivesse tratado com as famílias de igreja, todas seriam todas destruídas. Então ele vai: o teu pai que vê em secreto, ele vai fazer o quê? Ele te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu
no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, teu pai que te vê secretamente te recompensará. A oração é o canal de comunicação com Deus. Não existe outro canal. Não é pagar R$300, não é pagar R$1.000 que você vai conseguir falar com Deus. A igreja do homem pede dinheiro para levar para Israel, para levar o pedido de oração, para alguém levar o pedido, um bispo, um apóstolo, levar, e as pessoas têm que pagar. E a Bíblia é tão simples. Todo mundo tem um quarto, irmão. Você não tem um quarto? Você não tem um banheiro? Não tem uma cozinha? Não está dizendo, entra no teu quarto, não está dizendo quarto de dormir, não está falando só isso. Está falando de um cômodo. Entra num cômodo, sozinho. Porque intimidade com Deus, você não precisa, vem aqui esposa, vem aqui marido, vem aqui filho, vamos orar. Isso não vai ter intimidade com Deus. Quando a gente ora coletivamente, dificilmente você vai falar o que você gostaria de falar com Deus se você estivesse sozinho com Deus. Estou falando mentira, irmão? Claro que você não vai falar. Do meu lado, você de mão dadas comigo, você não vai abrir o teu coração totalmente e vai verbalizar algumas coisas perto dos meus ouvidos. Verdade ou não é verdade? Por isso que temos que ter intimidade separadamente da congregação. Quem não ora separadamente não tem prazer nenhum de estar aqui. Por isso você vê, as igrejas, momento de oração é assim. Isso é uma prova que as pessoas que a maioria que não vem, se não estão trabalhando, se não estão doentes, porque não tem isto em casa. Não, então, se não tem em casa, não terá aqui. Vai fazer. Se não tem coragem de falar sozinho com Deus em casa, vai falar o que você do lado dessa pessoa? Ela não tem coragem de abrir a boca em casa para dizer: eu sou um safado, um sem vergonha, eu preciso de mudar. Não vai ter coragem de falar isso perto de ninguém. Mas em casa a gente rasga o verbo. É ou não é, irmão? Quem já falou coisas que nunca falou perto de ninguém? Dá para Deus. É isso. Isto é oração. Isto é oração. Diga assim: isto é oração. Então vamos lá. Há uma estatística sobre o povo de Deus orar. Diz que 57% das ovelhas não oram nunca. É uma pena, né, irmão? Já pensou a gente pensar que 57 de cada 100 pessoas numa igreja, 43 oram e 57 não oram. Lá no Antigo Testamento dizia, acho que eu esqueci o capítulo, eu sei que é capítulo 14, capítulo 14, esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, desde o Antigo Testamento, Deus convoca o povo dele para orar. Crônicas, segunda de Crônicas, não sei o que, 14, 7, 14, 14, 7, por aí. 7, 14, viu? Não estou tão velho assim não, ainda dá para o gasto. Então, 57% das ovelhas não fazem oração durante o dia. Se não tem intimidade, quando você tem intimidade, um casal, eu e minha esposa conversamos todos os momentos, estamos juntos, estamos conversando, estava fazendo comida, eu estou lá, estamos conversando, estamos sentados no carro, estamos conversando, porque nós temos o quê? Intimidade. Isso se chama intimidade. Quem tem intimidade tem sempre algo para falar um para o outro. Mas quando alguém não tem intimidade com Deus, vai parar para quê? Vai falar o quê? Não sabe nem o que vai falar. E quando fala com Deus, não parece nem ser um filho, parece mais um mendigo do que um filho. Por quê? Só vive a pedir. Pede, e nunca tem tempo para agradecer. Então, 57% do povo de Deus, das ovelhas do Senhor, não fazem oração durante o dia. 34% das ovelhas fazem oração ao dia. E sabe quanto? No máximo 20 minutos. Misericórdia. 9% oram apenas de 30 a 60 minutos ao dia. 9%. Como é que Deus pode mostrar sua glória no meio de um povo que faz isso com ele? Não pode. Isso tem sido
um caos para a obra de Deus, pela falta de uma vida de oração, pela falta de uma vida de integração e comunhão com Deus. Oração é comunhão, irmãos. Oração é ter comunhão. Não pense que oração é choraminguar, é pedição. Oração é comunhão. Diga, comunhão. Muitos têm deixado de conquistar, de alcançar metas, de atingir objetivos, porque falta comunhão com Deus. Deus está querendo dirigir a pessoa, mas como você não tem, eu não tenho comunhão com Deus, eu não sou dirigido por Deus, sou dirigido pela novela, pelo jornal, pelas informações. É triste, irmão. Você sabe por que isto? Há muito tempo que o mundo inteiro vem sendo assaltado por um cristianismo falsificado. Ensinam as pessoas a orar fora da Bíblia, diferente do que é a oração. Um cristianismo falsificado, cheio de superstições, cheio de africanizações, ou seja, buscaram as religiões, as coisas da África, sabe, e trouxeram para cá, para o Brasil. Essas maluquices, birutices, você vê, pula, roda, vem de lá. É de lá, e dizem que tudo isso isso são fantasiosos, distantes da Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Quando o cristianismo original é pregado, quando a graça de Deus é ensinada, muitas pessoas não conseguem reconhecê-la, de tanto ouvir bruxaria, de tanto se envolver com falsificação. Você sabe que o diabo ele tenta imitar Jesus em tudo. Ele tenta imitar Deus em tudo. Jesus tem os seus apóstolos, o diabo também tem os seus apóstolos. Jesus tem as suas ovelhas, o diabo tem os seus cabritos. Então, ele sempre tenta imitar. Deus colocou o trigo, ele foi o joio. Então ele sempre tenta imitar. A falsidade campeiam há muitas décadas no mundo inteiro. Então, Jesus estava aqui em Mateus, dizendo o seguinte, Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha como é que a oração é algo particular, individual. Se o irmão orar, eu oro. Se o irmão não orar, eu não oro. Tem gente assim. A oração é algo particular e individual, é cada um. Se você tem intimidade com Deus, você pode pedir qualquer coisa para Ele, Ele vai te dar. Qualquer coisa, Ele falou isso, irmão. Por que muitos cristãos não têm nada, passam dificuldade? Vamos falar domingo sobre isso. O tema no domingo, nós vamos tratar sobre vos tornasseis ricos. Por que muitos não têm nada? Quando eu digo riqueza, eu não digo só de dinheiro. Dinheiro faz parte da riqueza também, mas não é só o dinheiro que é riqueza. Então domingo você não pode ficar de fora. Então Jesus disse aqui: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Ele falou: eu vou me afastar de vocês, eu vou falar algo com o meu Pai, que é só eu e Ele. Será que você não tem, eu não tenho algo, só eu e Ele? Você tem demais. Você que está em casa, você que está na internet, não sei se estamos ao vivo em algum lugar, não, né? Está aqui também? Já está aqui? Está ali? Só lá, né? Podia ter, deixa ali. Então, temos que ter um momento. E ele falou: eu vou ali, eu vou no meu canto orar, não quero ninguém comigo. Aí diz aqui que ele, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Você vê isto aqui,
é sentimento de Deus ou sentimento de ser humano, irmão? Ser humano. Quer dizer que quem estava ali orando era um ser humano igual a mim e a você, só que eu nasci debaixo do pecado, ele nasceu debaixo da graça do santo, ele é filho do santo, ele não teve intervenção, a única intervenção foi ter o Espírito Santo ter sido colocado lá dentro do ventre de Maria. Eu não, disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Então você vê, começou a entristecer-se, porque a gente fala, mas Jesus, ele orava porque ele era Deus, mas ele também estava ali como ser humano que se entristecia, estava para acontecer algo na vida. Você sabe que quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele foi orar primeiro? Quem sabe disso? Quando ele foi separar os 12, primeiro ele foi orar. A gente faz tanta coisa na nossa vida que depois a gente chora amargamente, sabe por quê? Porque não falamos com Deus. Senhor, Davi, eu me lembro de Davi, quando os inimigos atacaram onde eles estavam acampados, levaram a esposa dele, levaram as mulheres, as crianças, levaram todo, e ele falou para Deus, foi orar a Deus, foi sozinho orar a Deus, e falou, Senhor, perseguirei eu os medianitas, o bando que levou a minha família? Ele foi perguntar a Deus se ele deveria fazer ou não fazer. Irmão, tudo que, se você quer ter sucesso, se eu quero ter sucesso, fale com Deus, não é gritaria, fala com Deus, irmão, fala com Deus, Ele vai te responder, se você vai, se você fica, se você vai para trás, eu quero escolher 12 para ser os meus, qual deles eu vou escolher, qual desses, devia ter uns 300, ou 500, ou 1000, ou 2000, ou 5000 pessoas lá, no meio de todo, ele foi escolher 12, para fazer uma escolha, ele precisou de orar, e você e eu fazemos as nossas escolhas, e depois ficamos chorando por resto da vida as escolhas erradas que fazemos. É um casamento horroroso, é um lugar onde vai morar horroroso, porque a gente faz, porque a gente quer fazer, porque a gente é adulto, que a gente é maduro, que a gente se tornou muito independente, não tem que dar satisfação para minha mãe, não tem que dar satisfação para meu pai, não tem que dar satisfação para minha irmã, para o meu irmão, e nem para o Deus. Quando você ora, você não está dando satisfação, você está pedindo uma direção a Deus. E às vezes nós fazemos coisas sem direção. E quando você não tem direção, irmão, é como você andar igual um cego, vai bater com a cara na parede. Ele falou aqui, e começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza. Eu estou te mostrando que aqui é um ser humano. Ele estava cheio de tristeza, ele começou a falar. Eu quero tomar uma decisão, eu quero tomar faço isto. Deus, perseguirei eu o bando, está lá em Samuel, perseguirei eu o bando. Enquanto o Senhor não me responder, eu não vou sair daqui. A gente faz coisas sem falar nada com Deus, e depois queremos a intervenção de Deus para resolver o que não deu certo, irmão. Você está entendendo como que a oração é importante, irmão Salvador? Você está entendendo como é importante? A gente faz coisas, porque o fulano fez, porque Beltrano fez, e Ciclano também fez, e aquele também faz. Irmãos, deixe eles fazerem sem direção. Fale com Deus, não tome nenhuma atitude, a menor que seja, parece ser simples, como emprestar um cartão para alguém, como tirar alguma coisa no seu nome, sabe? Ou como arrumar um namorado, uma namorada, se casar, uma casa vai comprar. Irmão, fala com Deus, fala com Deus. Jesus falou, nem por uma hora. Então, a pesquisa, 57% não ora dia nenhum, 34% ora 20 minutos, 9% ora
30 a 60 minutos por dia. Então, isso tem sido um caos para a obra de Deus. Famílias estão destruídas, gente tomando direção errada, gente fazendo a vontade do diabo. Quando você não para, não entra no teu quarto, senta sozinho e pergunta: essa é a tua vontade, Senhor? Mas quando eu entrei aqui para alugar esse espaço aqui, está lá a fotografia, irmão, que não me deixa mentir. A metade dos que vieram comigo parecia até aqueles espias que foram ver a cidade. A metade que estavam, 70% dos que estavam comigo, falou: cai fora. O homem que foi fiador desse lugar aqui, falou: se eu tivesse visto isso aqui, eu não teria sido fiador. Você vê a importância quando você está fazendo algo que tem a direção de Deus? Você entra num lugar, você não tem cadeira, você não tem som, você tem fé e você tem Deus que vai prover todas as coisas. E aqui em Lucas capítulo 18, ele te dá aqui um exemplo sobre oração. Lucas 18, 1 a 8, olha aqui. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o problema de muitas. Já tivemos o dobro de pessoas aqui dentro nas orações. Também já começamos num passado um pouco distante, com eu e minha esposa e mais 2 irmãos. Eu e minha esposa não desfalecemos. A gente não desfalece não, irmão. A gente sabe quem nos enviou. Quando alguém perguntar quem te enviou, eu digo: foi Jesus, o eu sou. E nunca desfalecer. Dizendo, contou uma história, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, uma mulher, que ia ter com ele dizendo, ia lá falar com ele. Ele está dizendo: vai falar com Deus, mas ele é muito importante, ele não vai me ouvir, ele não vai me atender. Vai falar com ele, conta a tua história para ele, conta teu caso para ele, conta tuas lágrimas para ele, conta a tua dor. Não é para mim, eu não vou resolver a tua dor, não vou tirar os teus problemas, não posso fazer nada por você, não sei orar. Mas Deus não quer que eu somente ore por você, Ele quer que você vá a Ele e fale com Ele. É difícil isso, irmão? Fica aí esses fanáticos pelo jogo de futebol. Flamengo, o gol, aí o Zico, aí o Flamengo, eu não sei o que, aí o Vasco, é o Brasil, é o Neymar. O cara fala o tempo todo. Não escuta, essa gente, você não escuta fazer uma oração. Você não escuta 5 minutos, 10 minutos orar. Porque eles não têm tempo. Porque eles não têm intimidade, porque eles não têm envolvimento. Se você não tem intimidade, você não vai desenvolver uma conversa. Quando você tem intimidade, a conversa flui rápido, desenvolve conversa rápido. Mas quando você não tem intimidade com Deus, tem intimidade com a novela, xinga. E tem uns que falam palavrão. Esquece que é cristão. Havia naquela cidade, a mesma cidade, certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. É assim que eu faço, irmão. Quando algo me incomoda, ultimamente eu não tenho nem feito isto. Eu vou, converso com a pessoa. Antes de eu falar com Deus, eu vou lá, converso lá perto da minha casa tem lá um negócio de uma quadra lá de chute, não sei o que bota uma rede, né? É um inferno, irmão. Eu já falei uma vez, fui lá no meio da turma, falei: tá vendo ali aquela casinha ali? É a minha, aquele velhinho ali mora ali há 63 anos, vocês chegaram agora e tal. Explico. Tá bom, pastor, vou abaixar. Eu viro as costas, aumento o barulho. Eu ainda não me pus a fazer isso aqui. Por quê? Porque eu sei que se eu me pôr a fazer isso aqui, eu vou ver o agir de Deus. Sempre ouvi o agir. Minha esposa é testemunha de quantos agir de Deus na nossa vida, através do falar com Deus. Não é falar com o delegado, falar com não sei quem, é falar com Deus.
E Deus tem uma maneira que ninguém, quando Ele começa a se manifestar, irmão, não tem jeito. Olha aqui, ó. Faz-me justiça contra o meu. Você tem. Às vezes uma rua cheia de traficantes, cheia de barra. Você não pode sair, um monte de maconheiro na sua porta fumando maconha. Né? Um vizinho perturbado que põe o som nas alturas. Você só sabe xingar, você não, as pessoas só sabem xingar o outro. Põe o som também mais alto do que o outro. Olha o crente. O endiabrado põe um som alto e o crente põe um mais alto ainda. Eu não sei qual dos dois é o endiabrado, né? Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, por isso que na oração tem que ser perseverante, porque às vezes Deus pode fazer imediatamente, Ele pode fazer, porque Ele vê tudo, irmão, tudo que você está passando, que eu estou passando, o que eu preciso, o que você precisa, Ele está vendo tudo está nuzinho aos seus olhos. Ele sabe do dia que você sofreu ontem ou hoje, e o que você vai passar amanhã. Ele pode te livrar de tudo, mas Ele quer que você abra a tua boca e fale. Se não fala com a boca, fala com a mente. Eu estou aqui orando, olhando a novela, estou falando com a mente. Não está, irmão, você está concentrado na novela, essa porcaria que tem escravizado milhares de pessoas. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, olha aí, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Deus só faz justiça, irmão. Não adianta você pôr uma empresa na justiça que se você não tem direito. Você pode orar, jejuar, ir para um monte por causa do capeta, botar o teu nome na boca do galinha, do sapo, do bode, mandar para Israel, não vai dar em nada. Se você falar com o Deus da justiça, não vai dar em nada. Mas se você tiver direito, Ele vai reverter qualquer situação. Porque Ele é Deus de justiça. O homem não, irmão, o homem não é justo, mas Deus é justo. Para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça, aos seus, Ele chama a igreja de escolhidos, irmão. Irmão, você sabe que, irmão, não fui eu que escolhi para andar com Ele, Ele escolheu nós para andarmos com Ele. E eu e você somos uma péssima companhia para andarmos com Deus, mas mesmo assim Ele quer andar com a gente, irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele todo dia 31 de dezembro e pula 7 ondinhas. Isso não dá em nada, irmão. Come sopinha de lentilha. Oh, vai chegar a época do romã, né? Não tem romã, meu Deus, o ano vai ser uma porcaria, porque não consegui achar um romã. Meu Deus, olha aqui, que clama a Ele quando? De dia, e clama a Ele quando? Pastor, mas eu não clamo de dia e de noite. Você não clama com a tua voz, mas tua mente fica clamando a Deus dia e noite. Sim ou não? Sim. Ainda que tardio pareça com eles, digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça. Acabou? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará pessoas assim, orando a Ele, falando com Ele? Ou vai ver pessoas pegando sal grosso, andando com sal grosso na mão, a água benta, andando com a água benta para lá e para cá. O pastor vai botar uma gotinha aqui dentro do galão de 20 litros, bota aqui, pastor, a gotinha da milagrosa. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. O povo de Deus, ou o povo dos homens, estão enfeitiçados, irmão. Estão enfeitiçados. Olha o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 13 e 14. Atos 1, 13 e 14, já vamos terminar.
Atos 1, capítulo 1, versículo 13. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, se levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O que é de Deus já está dito lá atrás e está se cumprindo aqui e agora, irmão. Acerca de Judas, Davi falou que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Antes de Judas ir prender Jesus, vender Jesus, já estava escrito lá em Salmos que ele iria fazer isso. Com Deus não há surpresa, irmão. Ele diz que você é um abençoado, você é uma abençoada, e não tem outra escolha, você é o que Deus diz que você é. Terminamos com Hebreus 10, 35 ou 39, acabamos. Hebreus 10, 35 ou 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar promessa. As pessoas querem a promessa, irmão. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente quer a promessa, mas não queremos fazer o quê? Vai, igreja, queremos fazer a vontade de Deus, queremos a promessa. Senhor, eu quero a promessa, também quero a promessa, mas primeiro eu tenho que fazer o quê? A vontade de Deus. Depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Porque ainda pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retira. Essa versão é Almeida, botaram outra versão, hein? É da Almeida, mas essa versão aí não é a que a gente lê sempre, não. É de botar Ara. Hã? Almeida Ara. Hã? Não deu não, né? Mas o justo viverá pela fé. Tem que corrigir isso aí. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, orar é despejar nos ouvidos de Deus tudo que está dentro do teu coração. Irmãos, não tenha reserva. Fala, pastor, mas o irmão está aqui do meu lado, aqui, como eu vou falar? Fala com a tua mente. Se você tem vergonha de expor alguma coisa, o que você puder expor para todo mundo ouvir, você expõe. Mas se você não puder expor, você fala só com a tua mente, em nome de Jesus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor, assim disse a palavra, assim disse Deus, em nome de Jesus. Isso, irmão.